Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de conceitos e ideias fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o Professor Neil e no episódio de hoje vamos descobrir o que lastreia o Bitcoin. A moeda é uma antiga invenção da humanidade e veio para substituir o escambo. A moeda tem por definição três funções. A primeira é ser unidade de conta, o que significa que com ela é possível quantificar bens e serviços adotando-a como um referencial universal, sem a necessidade da criação de uma tabela de conversão entre diversos pares de produtos. A segunda é que ela é um meio de troca e permite que uma transação seja completada sem a necessidade de que os envolvidos possuam obrigatoriamente bens e serviços que satisfaçam as duas partes simultaneamente, já que uma das partes pode simplesmente receber moedas, o que facilita e muito o comércio. Por fim, a terceira é ser uma reserva de valor, pois permite que quem recebeu a moeda possa gastá-la quando quiser, sem que o valor obtido na venda ou na prestação de serviço se perca com o tempo. Porém, infelizmente, nem toda moeda é capaz de se tornar uma reserva de valor, principalmente quando olhamos para o longo prazo. Já falamos por aqui da perda do poder de compra do dólar e das demais moedas fiduciárias desde que foi abandonado o padrão ouro. Antes disso, as moedas eram lastreadas por uma quantidade de ouro no cofre dos bancos centrais, ou seja, as notas que circulavam pela economia, na verdade eram representações da moeda verdadeira que estava guardada nos cofres, o ouro. E sem um lastro, o poder de compra dessas moedas derreteu ao longo do tempo. Por isso, muitos iniciantes se perguntam: qual é o lastro do Bitcoin? E a resposta pode parecer um pouco estranha e assustadora no primeiro momento. O Bitcoin, assim como as moedas fiduciárias, não apresenta lastro algum, mas mesmo assim apresenta características muito diferentes delas. Mas antes de falarmos mais sobre o Bitcoin, vamos entender a função do lastro. Num primeiro momento, é fácil acreditar que o lastro serve para dar valor a uma moeda. Fernando Urrich, em 2014, escreveu um artigo na Infomoney avaliando a falta de lastro do Bitcoin e trazendo a verdadeira função do lastro. No artigo ele escreve: a constatação de que o Bitcoin é desprovido de lastro leva inúmeros economistas a taxar a moeda digital de débil e inerentemente defeituosa. A realidade é que o Bitcoin tornou evidente algo pouco compreendido até hoje. O lastro não é uma necessidade teórica de uma moeda, apenas uma tecnicalidade empírica cujo principal serviço foi o de servir como restrição às práticas imprudentes de banqueiros e às investidas inflacionistas do Estado no gerenciamento da moeda. O que Ulrich quis dizer é que o lastro, no caso da moeda tradicional, é um artifício que impõe disciplina aos bancos, ao impedir que eles emitam notas ou certificados de maneira descontrolada, pois sabiam que se a quantidade de ouro prometido durante a emissão fosse maior do que o lastro do metal nos cofres, poderia deixá-los mais insolventes, o que geraria um grande problema caso os clientes exigissem o resgate de grandes quantidades desse recurso. Além disso, hoje, é muito fácil de constatar essa função disciplinar, que era um freio ao que ele chamou de investida inflacionista do Estado, o que fica evidente quando analisamos o aumento da base monetária, principalmente desde a década de 70, com o rompimento da necessidade do lastro. E para corroborar com essa ideia, é possível pensar em uma pergunta que nos ajuda a entender a função do lastro. Por que o ouro é um lastro? Para gerar essa disciplina, é preciso atrelar a quantidade de moeda a um elemento que tem uma quantidade aproximadamente constante. É preciso que ele não seja facilmente encontrado ou multiplicado. O ouro, por ser um metal já bastante explorado ao longo da história e com alto custo de extração atualmente, é escasso o suficiente para ter essa característica de constância. Imagine que o ouro fosse o lastro de uma moeda, e por algum evento astronômico hipotético, começasse a cair com frequência meteoros de ouro na Terra, deixando com baixo custo de exploração. Isso permitiria a impressão de mais dinheiro, o que faria dessa moeda lastreada tão inflacionária quanto uma moeda fiduciária de hoje em dia. Então o que faz o ouro ser um bom lastro é a sua escassez. O lastro era uma informação constante e verificável da quantidade de moeda que poderia existir. Antes de entrarmos no Bitcoin, gostaria de lembrar que o seu like é o que lastreia o nosso trabalho, pois quanto mais like temos, mais conteúdos relevantes para a sua formação e conhecimento conseguimos trazer por aqui. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. E caso você esteja gostando muito do nosso conteúdo e estejamos te ajudando de alguma forma, e você ainda busca mais aprofundamento, venha fazer parte da Academia Cripto, uma comunidade com aulas ao vivo e gravadas e discussões sobre todo o ecossistema cripto, incluindo para os iniciantes. O link está aqui na descrição. Então, você entendeu que a função do lastro é restringir a emissão desenfreada de dinheiro. Mas e se houvesse uma outra forma de controlar e impedir essa expansão? Sem comparar a quantidade de moedas ao metal, e sim a uma informação computacional transparente e imutável.
O Bitcoin é uma criptomoeda e, ao mesmo tempo, um sistema de pagamento descentralizado, no qual a blockchain é um registro de todas as moedas que existem e estão nos saldos de cada carteira. Também registram todas as transações que já foram realizadas. A cada 10 minutos, os mineradores competem para validar as transações e inseri-las no novo bloco, o qual eles tentam incluir na cadeia de blocos previamente existentes, a blockchain. E precisam fazer isso o mais rápido possível, o que os levam a investir muito em máquinas e energia, pois apenas o primeiro poderá inserir esse registro e receber a recompensa por isso. A emissão de Bitcoin não pode ser feita de outra forma que não seja através do pagamento de recompensas a esses mineradores. Em 2009, quando o software começou a rodar pela primeira vez, eram pagos 50 Bitcoins por bloco, e a cada 210 mil blocos, cerca de 4 anos, essa recompensa cai pela metade. Atualmente, são pagos 6,25 Bitcoins. Portanto, o Bitcoin tem a sua emissão realizada de forma competitiva, gradativa, a uma taxa de crescimento pré-estabelecida e conhecida. É uma moeda limitada a 21 milhões de unidades, e como Ulrich descreve, com uma legítima escassez intangível, matemática e criptograficamente assegurada. Portanto, a escassez do Bitcoin o isenta da necessidade de um lastro, tal como o ouro, que tem a sua replicação impedida por suas propriedades físico-químicas. O Bitcoin, por suas características matemáticas e criptográficas, se comporta como uma espécie de metal virtual, que pode inclusive servir de lastro. Em seu livro A Vida Após o Google, a Queda do Big Data e a Ascensão da Economia Blockchain, George Gilder fala sobre a confiança e a função do lastro para mantê-la na economia. Ele argumenta que a confiança é um elemento fundamental da economia, e o lastro é um importante elemento referencial para mantê-la. Para o autor, desde que foi rompido o lastro de metais preciosos, a confiança na economia tradicional é estabelecida de forma forçada e artificial, por força de lei, quando as moedas se tornaram fiduciárias, as chamadas moedas de curso legal ou curso forçado. Mas é claro que essa confiança é frágil e suscetível a práticas econômicas e políticas que constantemente violam a confiança da população nela. Para Gilder, a tecnologia blockchain é uma forma de estabelecer a confiança em transações e transferências de valor. Em contraste com o sistema tradicional, ele acredita que a tecnologia blockchain oferece uma espécie de lastro ao Bitcoin. Esse lastro é bem mais estável do que a confiança forçada na moeda estatal. Ele é baseado na confiança gerada a partir de características da rede descentralizada, além de ser pública, não impedindo o acesso de ninguém. Também possuem regras claras e pré-estabelecidas, sem estarem sujeitas a decisões arbitrárias. E por fim, na segurança da tecnologia, que impede qualquer tipo de violação aos registros. As moedas estatais sempre precisaram de um lastro por um motivo muito simples. Elas não são moedas de verdade. São apenas representação da real moeda nos cofres. A retirada da moeda de verdade do lastro das moedas representativas deixou o nosso sistema econômico à mercê de uma moeda frágil, de suprimento infinito, que tende a perder valor ao longo do tempo, dando ao Estado um controle sobre o valor do dinheiro, podendo constantemente imprimir novas notas para pagar a conta da sua indisciplina, e inevitavelmente taxando a população. O Bitcoin é, por suas características, uma moeda de verdade, assim como o ouro. Não necessita de nenhum outro ativo provando seu valor, uma vez que garante toda a confiança necessária para a manutenção dele. Portanto, o Bitcoin não tem lastro, simplesmente porque ele não precisa. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto. Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Niftify. Aqui entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.